Um dos melhores livros que eu li no ano passado, um livro que eu li já 2 vezes, li e ouvi, porque eu comprei ele primeiro como audiolivro e depois eu gostei tanto que eu comprei ele como livro e li de novo. Mas um dos melhores livros que eu li no ano passado chama O Poder do Agora. É um livro que eu recomendo muito e que abriu muito a minha cabeça, muito mesmo. Porque ele não é um livro de motivação ou de autoajuda, assim, num sentido convencional, mas ele é tão preciso, ele é tão coerente quanto aquilo que nos faz sofrer. E aí, em apertadíssima síntese, qual que é, digamos assim, a ideia central do livro? É de que aquilo que nos faz sofrer nunca está no agora. O que nos faz sofrer está no passado ou no futuro. É a culpa pelo passado ou a ansiedade com o futuro? Perceba o quantas vezes nós não moramos no agora. Nós moramos no passado. Sabe quando você fica revendo aquela cena como um filme na sua cabeça? Com as vozes, com aquilo já te incomodou no passado, aquilo volta a te incomodar, e você fica girando? Ou no futuro? Né? Você já teve esses diálogos com você mesma? O que eu vou dizer quando eu encontrar tal pessoa? E o que vai acontecer? A ansiedade com o futuro. Que pode ser tanto uma ansiedade mesmo assim, em termos de medo, quanto uma ansiedade em termos de, quando o futuro chegar eu vou ser feliz. Quando o futuro chegar eu vou ser feliz. Então a gente fica imaginando filmes na nossa cabeça. Eu estou lá num barco, eu estou lá numa praia. Só que a hora que você está na praia, você também não está mais na praia, você está imaginando o futuro. E a hora que chega o futuro, você não está no futuro, você está imaginando o futuro. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quem está aqui na repescagem, eu acho que está muito sujeito a essa ampliação do sofrimento. Pela culpa ao passado, será que eu devia ter colocado aquele artigo? Será que eu deveria ter feito aquilo? E pela ansiedade com o futuro. Agora eu estou queimando a minha repescagem, minha última oportunidade. E a primeira coisa que eu quero dizer a você que está aqui na repescagem é: liberte-se desses 2 sofrimentos. É claro que o fato de não ter passado faz sofrer. Só que quando a gente amplia esse sofrimento, se culpando pelo passado e tendo medo do futuro, o sofrimento que era assim, ele vira um monstro. Pense numa criança aprendendo a andar. A criança dá ali os primeiros passos, cai e rala o joelho. Ao ralar o joelho, ela chora durante 2 minutos. Depois ela levanta e continua tentando até a hora que ela conseguir. Se ela, ao invés de chorar 2 minutos, começasse a se culpar pelo passado, nossa, mas eu não dei aquele passo, eu devia ter colocado meu pé mais firme, eu devia ter prestado mais atenção no degrau, eu não sirvo para isso, eu não dou para coisa, bem que já me diziam que eu não ia dar para nada. Ou se ela transformar aquela queda no medo do futuro, não vou mais dar passo, eu vou engatinhar, vou rastejar até ali, porque eu já me quebrei uma vez e eu posso me quebrar de novo. Então ela não ia chorar 2 minutos, ela ia chorar 2 dias, ela ia chorar 2 anos e ela nunca ia andar. Então, como diria Gonzaguinha, pense na pureza da resposta das crianças. É com elas que nós devemos aprender. E quando elas caem, é isso. Aquilo é uma queda, aquilo doeu e acabou. Portanto, não se culpe pelo passado. Não há nada que você pudesse ter feito, até porque o passado, como diz o próprio nome, passou. Passado passou. Então não adianta a gente morar no passado, se culpar, se penitenciar. Sabe, tem um grande advogado que eu admiro muito e que fala uma frase que vale não só para advocacia, mas para tudo. É daqui para frente. A vida é sempre daqui para frente. O passado, ele deve ser olhado por nós não como um tempo no qual nós possamos viver, mas como uma bagagem que nós carregamos agora. Agora, gente, você carrega, por incrível que pareça, essa dor que você carrega, na verdade não é dor. Essa dor ela é experiência.
Porque agora, isso significa que você está mais bem preparado do que da primeira vez que você prestou. Só isso. A dor não é dor. A dor só é dor se nós a enxergarmos assim. A dor é experiência. Agora, a dor é experiência. E também não se deixe paralisar pelo medo do futuro. O futuro, nós não podemos fazer nada quanto a ele. Nós só podemos fazer quanto ao agora. Quanto ao agora. Tem também um ditado budista muito bonito que diz: só existem 2 dias no mundo, 2 dias no ano, em que nada pode ser feito. Só 2 dos 365, só tem 2 dias nos quais eu não posso fazer nada. O ontem e o amanhã. Eu só posso fazer no hoje. Então, não se preocupe, não projete, né? É claro que nós temos que ter uma meta clara. Isso você já tem. Passar na OAB. Uma vez que você tem essa meta clara, preocupe-se com o que você pode fazer hoje. Hoje, que pequeno passo, que minúsculo passo, que pequeno esforço eu posso fazer hoje para que amanhã eu esteja mais perto da minha meta. Só isso. Só por hoje. Pense no que você pode fazer hoje. E a repescagem, gente, há de ser não apenas um caminho de vitória, mas também um caminho de crescimento e de aprendizado. E eu ouso dizer, mesmo que você esteja me xingando nesse momento, eu ouso dizer que esse aprendizado vai te tornar uma pessoa mais forte, mais determinada e, sobretudo, mais resiliente. E a resiliência, que não é a mesma coisa que rigidez. Quem é rígido, quem não suporta falhar, quem não suporta errar, quem é rígido, quebra. Na primeira ventania. A resiliência não é rigidez. A resiliência é flexibilidade, é o bambu que enverga, mas não quebra. Então, a resiliência é também aceitar, puxa vida, às vezes eu não vou ganhar o meu recurso, às vezes eu vou perder o meu processo, às vezes o juiz não vai me receber, mas eu vou perseverar. E eu diria que a resiliência é a qualidade mais fundamental para qualquer pessoa bem-sucedida. Não tem qualidade mais fundamental do que essa qualidade. E a vida está usando esse momento para te ensinar essa poderosa lição. Então é isso que nós vamos aprender, muito além do direito penal, muito além de passar no exame da OAB, que é bobagem, você vai passar. Muito além. O que a gente vai aprender é uma lição de caráter, é uma lição de resiliência. Com isso, estamos juntos nesse momento, nessa travessia, mais uma vez, e vamos entender como é que vai rolar esse curso de repescagem e como é que você pode fazer com que ele renda ao máximo. Ao máximo. Bem, eu sou a Patrícia Vanzolini, sou a coordenadora aqui da segunda fase de penal. Muitos já me conhecem. Suponho que alguns ainda não me conheçam, porque não fizeram Damásio, ou porque não fizeram cursinho algum, ou fizeram algum outro cursinho. Não tem problema algum, mas vou contar algumas coisas a respeito do curso que os damasianos aí já conhecem, os novatos ainda não, mas vai ficar todo mundo na mesma página. Bem, deixa eu pedir para a técnica. Técnica, a gente tem um material que o pedagógico mandou aqui para o estúdio. E eu vou precisar desse material na tela. Não precisa baixar ele na lousa, porque eu não vou escrever nada, mas eu vou precisar dele na tela. Estamos bem? Dá para fazer? Beleza. Então, tá bom. Enquanto o material está vindo, deixa eu te contar como é que eu concebi, como é que eu criei essa proposta do repescagem. A minha ideia é de que se você acabou de prestar o exame 29, você já tem alguma base teórica. É lógico que essa base não foi suficiente por alguma razão. Não importa. Não importa descobrir culpados, né? Se faltou algum conhecimento teu, se você foi injustiçado pela banca, abandone o passado. Não culpe a si mesmo, não culpe os outros. É daqui para frente.
como se estivéssemos começando agora. Tábula rasa, daqui para frente. Pois bem, mas quer dizer que você já tem alguma base teórica. Você não é como da primeira vez que você prestou, que você estava saindo do zero. Então, a coisa que você mais precisa nesse momento é treino. Treino, treino, treino. E para isso, olha só, eu estou aqui com um arquivo, o PPTzinho, que vai estar ligado nessa aula de orientações gerais. Para isso, eu vou te mostrar quais são as nossas armas. Quais são as nossas armas para nós começarmos a usar hoje para enfrentarmos o próximo exame. Então, olha só. Em termos de material, gente, o material que você tem do curso passado, ele está em parte, ele está mantido. Então, a gente orienta a levar o Vademecum 2019, da Saraiva, dos professores do Damásio, ó, tá aqui a minha carinha, a carinha dos professores, porque ele tem as remissões já pensadas e preparadas para facilitar a consulta na hora da prova, e ele sai anualmente. Então, o Vademecum, que saiu em janeiro, né, você vai manter. Você vai manter. O Vademecum conjugado, e você lembra que a gente sempre recomenda levar os dois, gente, levar os dois. Pelo quê? Por uma questão de segurança. Primeiro de tudo, uma questão de segurança. Vai que tem um fiscal de sala maluco, né? Não tem acontecido isso. Nós tivemos, acho que uma cidade teve fiscal arbitrário. Aliás, uma cidade que nós vamos, inclusive, lá para conversar, porque não queremos arbitrariedade, que foi Presidente Prudente. Presidente Prudente foi a única cidade do Brasil que nós ouvimos falar em arbitrariedade. Única cidade do Brasil. Mas a gente está sempre um passo adiante. Então, a gente recomenda levar 2 VADs. E já que você vai levar 2, que não sejam 2 VADs idênticos, que eles tenham alguma diferença. O vadão, que a gente chama, aquele que tem todos os ramos do direito, civil, trabalhista, pode ser usado subsidiariamente para fazer algumas peças. Por exemplo, o recurso especial extraordinário, que está no CPC. Beleza? Por outro lado, o conjugado 3 em 1, o conjugado penal, processo penal, Constituição, ele é mais completo no que tange as leis penais especiais. Ele tem mais leis penais especiais. Então, os dois, o quê? Eles se complementam. O VAD de todas as áreas e o VAD conjugado penal. Só que o VAD conjugado penal, qual é o nosso acordo? Qual é o nosso acordo lá na Saraiva? A gente lança o VAD grande no final do ano, ou no começo do ano, e o VAD conjugado no meio do ano, porque assim você sempre tem um material absolutamente atualizado. O VAD conjugado, ele vai sair agora, nesse próximo mês, vai sair agora, a 2ª edição, né, pela Saraiva. Nós tínhamos ele pela RT, e agora ele vai sair a 2ª edição pela Saraiva, agora em setembro. Agora em setembro. Então, ainda dá tempo, claro, para a prova. A gente espera fechar o edital, pau, manda para a gráfica, porque assim ele está nos trinques. Ele está absolutamente atualizado. Então, eu coloquei essa foto, porque eu nem tenho a foto da capa ainda, mas olha a observação, aguardar a 2ª edição. Portanto, você vai precisar de um VAD conjugado, mas não compre agora. Não compre agora. Assim que ele sair, eu vou te avisar. Tudo bem? A 2ª edição. Não compre agora. O VAD grande, você pode usar o que você tem, e o conjugado, não compre agora, porque vai sair em setembro. Aí você fala, mãe, não, mas Pro, eu já tenho ele. Eu já tenho ele, esse aí que está na foto. Eu vou precisar comprar o que vai sair em setembro? Galera, aí é aquele... Eu fico sempre mal de falar isso, porque, obviamente, eu sei que é caro e etc., mas aí eu também tenho que jogar limpo. As leis, súmulas, vão se desatualizando. Quanto está desatualizado? Pouco. Pouco. Mas pode cair uma súmula que não tem nesse? Pode. Pode. Então, é temerário ir para uma prova que permite consulta com material de consulta desatualizado.
Então, aí é com dor no coração que eu digo, mas também com obrigação de ofício, que quem tem a primeira edição seria bom se comprasse a segunda edição, porque vai ter toda a atualização ocorrida esse ano até o fechamento do edital aqui do Exame 30, certo? Então, seria bom que tivesse o atualizado. Mas eu vou avisar quando sair. E nós usamos aqui, para quem já fez Damásio já sabe, para quem é novato já vai saber, o nosso Prática Penal. Pela editora Saraiva, ele tem essa capinha também vermelhinha, e é esse, né, o livro que a gente usa. Antes dele ser editado pela Saraiva, ele era editado pela RT. Quem tem a versão da RT não tem problema, pode usar também, mas a mais atualizada é a do começo do ano também, pela Saraiva. Esse é o material essencial. E, galera, agora para o Repescagem, quem não comprou o livro lá na primeira vez que fez o curso, eu acho que esse é um investimento que vale a pena. Porque você vai ter muito mais tempo, né, para estudar os problemas. Tem montes de problemas, né, estudar os problemas, estudar os modelos todos, estudar a teoria. Você tem muito mais tempo. Essa é a vantagem da repescagem. Então, eu acho que vale a pena você ter um material de estudo. Ler de novo a parte de teses, ler de novo a parte de noções de processo penal, né? Eu acho que pode ser bem interessante. Então, esse é o material que a gente vai usar. As aulas, gente. O Repescagem, na verdade, é um combo, não é mesmo? O Repescagem, ele é um combo que inclui o que eu estou chamando de aulas Repescagem e as aulas regulares. As aulas Repescagem vão ser ministradas no período do dia 27/8 a 10/10, e elas são disponibilizadas toda terça e quinta. Toda terça e quinta tem uma nova aula. E o que você encontrará nas aulas de penal? O que você encontrará nas aulas de penal? Os 7 últimos exames, fora o 29, porque você acabou de fazer. Os 7 últimos, ou seja, o 21 ao 28, resolvidos por professores, não por professores assistentes ou tutores, por professores. Então, por mim, pelo Madeira, pelo Gustavo Junqueira. Ou seja, a gente brinca de ser aluno, brinca de forma muito séria de ser aluno. A gente senta, pesquisa, acha a tese, te ensina como achar a tese, redige, te ensina a redigir tanto a peça quanto as 4 questões dos últimos 7 exames. É dentro daquela lógica de RQ, de fazer a resolução de questões, só que aqui não é como RQ de primeira fase, claro, né? É a resolução de exames que vai lapidar aquele conhecimento que falta. Ou seja, já na prática nós vamos te relembrar teoria, te relembrar conceitos, mas vai ser uma aula já voltada para a prática, porque você já tem prática. Você está vindo de um exame, né? Você não é que você vai aprender do zero, do zerinho, como é cada coisa. Então, você vai ver que a gente vai, nesses 7 exames, cobrir uma quantidade enorme de peças, de questões, de temas, ensinando teoria aplicada à prática, que é justamente o que falta. É lapidar esse diamante aí que está bruto e que você já tem dentro de você. Tá certo? Beleza. E tchau. Olha só. Então, vão ser as aulas do dia 27 até o dia 10. Estou tossindo aqui. A partir do dia 16 de outubro, começam as aulas do regular. E aí, você que está no Repescagem, começa a assistir as aulas do regular junto com a turma regular. A diferença é que você vai assisti-las online, né? Vai assisti-las online. E vai assisti-las, elas podem ser assistidas de segunda a quinta, no horário noturno, a partir das 7 horas da noite. E elas podem ser vistas ao vivo, no momento em que estão sendo transmitidas do seu computador, ou a partir do dia seguinte. Elas ficam disponibilizadas, na verdade, na noite seguinte. Na noite seguinte,
elas são disponibilizadas, porque leva um tempo para converter, né? Quem já subiu um arquivo no IGTV ou no YouTube sabe que leva um tempo para subir, ainda mais as aulas que são pesadas. Então, leva 24 horas para converter. Tá certo? Então, isso é o que você vai ter em termos de aula. E eu acho, honestamente, depois você me dá o feedback, que essa primeira parte, essa parte de resolver problemas junto com o Madeira, junto comigo, realmente é o grande must, é o grande charme do curso. Mas, além disso, você vai ter tarefas. E essas tarefas também vão ser acrescentadas, ou seja, você vai ter mais tarefas do que a turma do curso regular. Então, durante o período de repescagem, você vai fazer 7 peças para entregar dentro daquele mesmo esquema. Está lá na área do aluno, na parte de atividades, você clica em atividades e vê qual é a peça que está com prazo para entregar, posta e depois ela é devolvida. Então, você vai ter 7 peças, uma por semana, e 4, uma por semana. Então, aquela história, aquela correria do curso regular, que é peça praticamente todo dia, não dá para fazer direito, você faz meio nas coxas só para cumprir tabela. Aqui no Repescagem não tem isso. Você tem uma semana para fazer cada peça, e ao longo dessas 7 semanas também você vai ter 4 blocos de questões, cada um com 4 questões, ou seja, 16 questões dissertativas. Depois que o curso regular começar, vão ser mais 7 peças e mais 4 blocos de questões. Ou seja, você vai ter o dobro do que você teve no curso passado, sendo que é tudo diferente, tá? É tudo diferente das coisas que você teve no curso passado, as tarefas. E atenção, simulado diagnóstico. Nós sempre começamos o curso, né? O pessoal do regular nem entende muito, fica bravo comigo, mas a gente sempre começa o curso com uma tarefa assim que cai no teu colo de paraquedas. Antes de ter qualquer aula, a gente começa com um simulado diagnóstico. O que eu faço? Eu pego o último exame e coloco lá para você resolver sem ter tido aula nenhuma. O pessoal fica nervoso, nós não tivemos aula, mas é justamente para ver o ponto de partida. Não é para ir bem, é para marcar o ponto de partida, né? Você sabe o ponto de chegada. Você marca o ponto de partida e aí você calcula o quê? A distância, não é? O quanto falta para chegar lá. Não é isso? Pois bem, isso é assim para o regular. No repescagem também tem o simulado diagnóstico, mas ele tem uma finalidade um pouquinho diferente. Porque nós colocamos como simulado diagnóstico, como eu havia dito, a última prova, o exame 29, que você acabou de fazer. Você acabou de fazer o exame 29. Então, o simulado diagnóstico, para você que está na repescagem, você não precisa elaborar uma outra peça. Na verdade, o ideal, você até pode elaborar se você quiser, mas o ideal é que você poste, né, a tua peça, ou pelo menos o que você fez, ou o que você lembra de ter feito, se você fez rascunho, etc., para que os nossos corretores te expliquem por que você não passou. Te avaliem. Eles podem chegar à conclusão de que faltaram realmente coisas específicas, e aí você sabe o que melhorar. Eles podem chegar à conclusão de que você deveria ter passado e você foi injustiçado pela correção. Então, a ideia do simulado diagnóstico para a turma do Repescagem é a ideia de entender, de diagnosticar o porquê você não passou no último exame. Então, se você tiver a sua peça do exame 29, você fez em rascunho e quiser postá-la do jeito que ela está, sem melhorá-la, né? Se você quiser melhorá-la e postar, não há problema nenhum. Mas se você quiser postar do jeito que ela está, para conseguir ter um diagnóstico preciso de quais foram as razões que te levaram a não ser aprovado, eu acho que isso pode ser uma ideia bastante interessante. Então, o simulado diagnóstico, ele tem esse objetivo para a turma da repescagem, entender o que aconteceu, para daí para frente conseguir traçar uma estratégia, né, e efetivamente ter um resultado excelente na próxima prova. Muito bem, gente. Essa é a nossa programação. Eu, como sempre, estou aí de coração aberto no Twitter, no Instagram,
respondo direct no Instagram, no e-mail. O e-mail peço só um pouquinho de paciência, porque o e-mail eu respondo um pouco mais devagar do que o Insta. Né? O e-mail às vezes não abre no celular, dá mais trabalho e etc. O Instagram é mais automático, mais direto, mais fácil. Então, eu respondo mais rápido no Instagram. E, gente, é daqui para frente, sem choro e ranger de dentes. Acontece nas melhores famílias e nós temos, antes de mais nada, que ser gratos. Gratos à própria existência da repescagem. Pense que já houve tempos em que uma única reprovação obrigava a retornar para a primeira fase. Deus o livre, né? Com certeza nós preferimos do jeito que é. Então sejamos gratos, porque a vida nos dá uma segunda chance. Aproveitemos essa segunda chance com fé, com entusiasmo, com vontade de vencer e pensando no dia de hoje. Não no dia de ontem e não no dia de amanhã. No dia de hoje. Como eu disse, eu tenho certeza que essa travessia, através do Repescagem, vai te engrandecer e te ensinar mais do que se você tivesse passado direto, meio que, né, na sorte. A gente nunca entende, a gente nunca enxerga o final do caminho. E a gente não tem condição de saber se o que a gente está vivendo é bom ou ruim. Paremos de ser arrogantes. Nós não sabemos. Talvez essa experiência vá ser extremamente necessária na tua vida. Daqui a 2 ou 3 anos, você precise pensar nessa experiência, você precise se socorrer de tudo que aprendeu com essa experiência para enfrentar um problema daqui a 3 anos, e você o enfrentará justamente porque viveu isso. Nós não sabemos o que está preparado para nós. Então, quando a gente julga o dia de hoje como ruim e como bom, a gente, na verdade, não está honrando o dia de hoje e não está honrando a inteligência que, enfim, que está por trás de tudo isso. Acredite ou não, mas a inteligência que está por trás de tudo isso. Só falando rapidamente, tem uma história lendária, né, de um senhor que tinha um único filho, e esse filho era o filho dileto, era o filho querido, era o filho que o amparava e etc. E esse filho um dia está andando no cavalo, e ele cai do cavalo, e ele fica paralítico. Ele perde o uso das pernas. E o velho chora, chora, chora e fala: meu Deus, eu sou um azarado, aconteceu uma desgraça, uma desgraça. Meu filho ficou paralítico, então ele inveja os outros. Ele vê os outros que têm os filhos perfeitos, né, perfeitos na concepção aí da sociedade, os filhos perfeitos, caminhando, e o filho dele preso a uma cadeira de roda. Então, estoura uma guerra naquele país, e todos os jovens da aldeia são chamados a lutarem na guerra. E é uma guerra na qual o país é arrasado e todos os jovens morrem. Mas o filho dele, preso à cadeira de rodas, sobrevive e fica com ele até a velhice. Então, quando nós reclamamos, quando nós nos queixamos, nós somos muito pretensiosos, muito arrogantes. Nós achamos que cabe a nós julgar. E não nos cabe. Só nos cabe viver. Então, vivamos com gratidão, com alegria, um dia de cada vez, porque, no final das contas, tudo faz parte do plano. Fique tranquilo que o que for seu é seu. E esse caminho que você está tendo que trilhar, você tem que trilhar. Por uma outra razão. E nós vamos trilhar juntos. Um grande abraço e até.